Olá, estamos de volta para mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Eu espero que o canal esteja trazendo conteúdo relevante para você, que esteja sendo útil para você em sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, principalmente para as pessoas que querem evoluir em sua carreira profissional ou que querem melhorar o seu nível de empregabilidade, palavra que nós já falamos anteriormente aqui em outros vídeos. Nós vamos falar das competências, o que são, como é que nós podemos medi-las, como é que nós identificamos, o que são as competências requeridas e como nós podemos desenvolvê-las. É isso que a gente pretende trazer nesse vídeo. Claro que nós não vamos fechar o assunto aqui, nós vamos dar a introdução a esse assunto, trazer vários conceitos que eu acredito sejam importantes para você e traremos sempre novos vídeos tratando dessas questões. Bem, não esquece então de se inscrever no nosso canal, não esquece de clicar no sininho das notificações para você saber sempre que nós publicarmos um vídeo novo. Nós iremos publicar um vídeo novo todas as semanas. Bom, indo para o nosso tema de hoje, que é o tema das competências. Você sabe o que são as competências? Uma definição muito simples e muito fácil da gente entender de competência é a capacidade que as pessoas têm, ou a habilidade que as pessoas têm de realizar determinada tarefa. Pois é, você deve ter ouvido, fulano é extremamente competente para realizar tarefas matemáticas, ou ciclano é extremamente competente no Excel, ou eu conheço um mecânico muito competente para lidar com câmbios, eu conheço um professor muito competente para explicar determinado assunto. A competência é exatamente o que define a capacidade da pessoa realizar bem uma tarefa, realizar de acordo com o que é esperado. Quando você leva isso para a vida profissional, você pode imaginar o seguinte: para assumir determinadas funções na empresa, determinadas competências são requeridas e as pessoas precisam demonstrar essas competências para que elas possam ser promovidas ou mesmo possam ser contratadas para aquelas funções. Vamos entender isso melhor. Primeiro, vamos voltar ao conceito. Então, competência é essa capacidade da pessoa executar alguma coisa. Para executar alguma coisa, nós precisamos ter conhecimento. Então imagine o caso que eu falei do professor, o caso que eu falei da pessoa que é expert em determinadas tarefas numa planilha, outra pessoa que é expert numa atividade de manutenção, né, de um veículo, alguma pessoa que é expert na administração de determinado assunto. Tudo isso requer conhecimento. Esse é o primeiro item, o primeiro componente quando a gente fala em competências. Um segundo componente que a gente vai entender a diferença ao longo desse vídeo e ao longo de mais vídeos, onde a gente vai falar desses assuntos, é a habilidade. Então você precisa do conhecimento e precisa da habilidade. Eu costumo dizer, a pessoa pode ter muito conhecimento, mas se ela não tiver a habilidade de transmitir esse conhecimento, se ela não tiver a habilidade de aplicar esse conhecimento, não vai servir para nada. Aquilo que eu falei do professor, que é extremamente hábil para explicar um assunto complexo e os alunos entendem, ele tem que ter essa habilidade, como eu disse, ele é extremamente hábil, ele é extremamente competente para explicar aquilo. Ele pode saber tudo, mas se ele não tiver a habilidade de comunicar o assunto, não serviu para nada o conhecimento. Então vejam, dois componentes importantíssimos da competência: a conhecimento, habilidade. O terceiro componente fundamental da definição clássica de competências é a atitude. Isso forma o chá das competências. Você já deve ter ouvido falar, se você estudou um pouquinho sobre o assunto, que a competência é o chá. O que é o chá? Conhecimento, habilidades, atitude. O que é a atitude? A atitude é a vontade de fazer. Eu posso ser extremamente competente em alguma coisa, mas se eu não quiser fazer essa coisa, nada vai acontecer. Então essa atitude da pessoa se predispor a realizar, se predispor a aumentar o seu conhecimento, se predispor a desenvolver essas habilidades, ela é fundamental para que a competência surja e seja observada por outros. E aí, quando eu falo observar a competência, note o seguinte: existem competências, duas grandes divisões de competências. Existem competências técnicas. Eu falei aí do mecânico que conserta bem câmbio. Você está com um problema no seu carro, você leva lá e sai com o carro perfeito, aquele problema foi resolvido. Está aí, você conseguiu identificar essa competência naquele mecânico. Você chama um profissional para fazer qualquer trabalho.
que seja um trabalho mais técnico, que você consiga visualizar o resultado, que esse resultado seja palpável. Isso normalmente é uma competência técnica. Então, como eu falei, habilidade em trabalhar com uma planilha Excel, habilidade em trabalhar com processos dentro de uma empresa, habilidade em executar tarefas mecânicas, habilidade, por exemplo, na direção de veículos. Uma empilhadeira, por exemplo, exige habilidade para você conduzir com segurança. Tudo isso são competências técnicas. Competências técnicas você consegue ver o resultado, eles são palpáveis. E você consegue medir, então, essas competências técnicas a partir de uma prova, por exemplo. Como eu sei se uma pessoa é competente em matemática? Fazendo uma prova de matemática. Eu vou comprovar essa competência. Então, ela é uma competência técnica. Conhecimento de idiomas é outra competência técnica clássica. Muitas funções das empresas exigem conhecimento de idiomas em alguns níveis. Eu preciso para essa função um inglês básico, porque a pessoa vai receber documentos, vai receber formulários em inglês, ela precisa identificar o que eles são e saber o que fazer com eles. Ah, mas não, tem uma função que eu preciso de um conhecimento do inglês avançado, que a pessoa vai precisar responder mensagens, vai responder e-mails, vai precisar preencher documentos, vai precisar entender o que as pessoas falam, e tem situações em que eu vou precisar essa habilidade técnica em alto nível, num nível já superior, um nível alto de proficiência. E sendo uma competência técnica, eu consigo, como eu falei, medir por uma prova, eu consigo ter um resultado palpável. Agora, existe um outro conjunto de competências que é extremamente importante, que são as competências comportamentais. O que seriam competências comportamentais, atualmente também conhecidas como soft skills? São aquelas competências que você não consegue medir por uma prova, por exemplo. São competências como comunicação, inovação, flexibilidade, capacidade de resolver problemas, capacidade de lidar com os outros, o relacionamento interpessoal. Tudo isso são competências comportamentais, que são importantíssimas também. E você só consegue medir essas competências pela observação. Um grande desafio nos processos das empresas para avaliar competências de alguém, que eu falei, lembra que eu falei? Você tem funções da empresa que requerem determinadas competências. Como eu sei se uma pessoa tem essas competências? Competências técnicas é o que eu falei, você vê ali no dia a dia, você vê o resultado das coisas, você pode colocar provas para medir. Preciso contratar alguém para uma função, como eu disse, que requer o inglês intermediário, eu vou colocar uma prova onde eu avalio o nível dessa pessoa e eu consigo dizer se ela tem ou não esse inglês. Agora, como é que eu consigo avaliar uma pessoa se ela tem inovação, se ela tem uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, uma capacidade boa de trabalhar em equipe? Somente observando o resultado do trabalho dessa pessoa. É possível identificar em um processo de contratação competências comportamentais? Existe um modelo de entrevistas com base em competências, que a gente vai citar aqui mais ao final do vídeo, que procura medir ou identificar essas competências comportamentais de uma pessoa no processo de contratação. Bom, mas se ela já está dentro da empresa e ela precisa, para o cargo que ela ocupa, apresentar um conjunto de competências comportamentais, e para o cargo onde ela gostaria de ir, onde os seus superiores estão vendo que ela pode ir, que competências ela teria que apresentar, ou qual o grau de proficiência, ou o grau de habilidade, o grau de desenvoltura que ela tem nessas competências que ela precisa desenvolver para crescer. Isso tudo é feito por meio de observação. Geralmente o líder dessa pessoa vai observar um conjunto de competências requeridas que a empresa define. Você tem muitas vezes competências que vêm a capacidade dessa pessoa lidar, por exemplo, com problemas, a capacidade dela trazer respostas a problemas, que seria uma capacidade importantíssima hoje, capacidade da pessoa de se comunicar, o relacionamento dela não só com seus colegas, mas também com os seus clientes. No caso de posições de liderança, a capacidade dela se relacionar com seus superiores, com seus subordinados, com seus pares e com seus clientes também precisa ser avaliada para que essa pessoa então seja entendida pela empresa como capaz
de ocupar determinada posição ou de ser promovida para uma posição onde essas competências são exigidas em maior nível de proficiência, ou maior nível de desenvoltura, vamos chamar assim. Então, os processos de avaliação de competências para medir as competências dentro das organizações são baseados basicamente em avaliações com base em observação. É necessário que a empresa tenha um mapa coerente de competências, ou seja, que seja feito um trabalho onde serão identificadas as competências que são importantes para o negócio daquela empresa. Isso seja definido para cada conjunto de funções ou para cada função específica, as competências que são críticas para que o negócio seja resolvido. Cada função vai ter ali um conjunto de competências comportamentais que ela tem que apresentar em determinado nível, e cada função também vai ter um conjunto de competências técnicas para esse nível. As competências comportamentais, geralmente quando você olha a hierarquia de uma empresa, elas vão se tornando cada vez mais importantes à medida que os níveis vão subindo. Ou seja, para os níveis de diretoria, as competências comportamentais são mais importantes do que as técnicas. E para os níveis de início de carreira, os níveis de base dessa pirâmide, as competências técnicas são mais importantes. Eu contrato alguém para me auxiliar num escritório, me auxiliar em atividades administrativas, pelas competências técnicas que ele apresenta ali de lidar com planilhas, de lidar com formulários, de efetuar pagamentos, de emitir notas fiscais. São habilidades extremamente técnicas que são importantíssimas. Então eu tenho dentro de uma pirâmide organizacional as competências técnicas muito importantes na base, e à medida em que as pessoas vão subindo nessa hierarquia, nessa organização, as competências comportamentais tornam-se cada vez mais importantes. Tanto é que, para que uma pessoa assuma um cargo de liderança, ela tem que demonstrar certas competências fundamentais para a liderança. A primeira é a capacidade dela lidar com as pessoas, a capacidade dela fazer com que o trabalho seja realizado com o apoio dos outros. Assim, isso indica que ela vai conseguir gerir uma equipe, que ela vai conseguir delegar funções para uma equipe. Então, a pessoa que, embora esteja numa posição técnica e demonstra esse tipo de capacidade, um bom nível de comunicação, um bom nível de relação com seus colegas, um bom nível de entendimento das funções e como elas podem ser divididas em uma equipe, por exemplo, é alguém que já está demonstrando capacidades de liderança. Não adianta nada alguém ser extremamente técnico, seja muito bom e querer assumir um cargo de liderança. Não, ele deve permanecer em funções técnicas e, inclusive, tem uma questão de perfil, né? Quando a gente fala conhecimentos, habilidades, atitudes, existem habilidades que são mais naturais para algumas pessoas e para outras não. Algumas pessoas têm maior facilidade de comunicação, algumas pessoas têm maior facilidade de relacionamento, de gerar empatia, que é um tema que nós já tratamos também aqui no canal. Essas pessoas que têm maior facilidade, elas vão demonstrar com maior facilidade essas competências chamadas comportamentais ou soft skills, que muitas vezes são requeridas para as funções de liderança. As pessoas que não têm essas competências naturalmente, elas podem desenvolver por meio, do apoio de colegas, por meio do apoio da sua liderança. É muito importante, que na empresa exista um canal aberto entre os líderes e suas equipes. As pessoas têm que ser informadas o tempo todo de como elas estão atuando e como elas poderiam melhorar. É muito importante que os líderes façam isso, porque é dever do líder também desenvolver as pessoas que estão na equipe dele. Essa é uma das outras competências, a capacidade de desenvolver as pessoas. Não é só trazer trabalho, distribuir trabalho, cobrar trabalho, não. Ele tem também que desenvolver essas pessoas, até porque esse líder, ele planeja um dia também subir de nível. Para que ele suba, ele tem que ter gente preparada na equipe dele para assumir a posição dele. Então, o desenvolvimento de outras pessoas também é uma competência fundamental. E as pessoas precisam estar abertas para ouvir essas mensagens que vêm dos líderes, seguir as orientações para que elas desenvolvam as competências comportamentais. Muitas vezes você não entende uma atitude que você tomou, pode ser que não seja ideal, pensando nessas questões de competências comportamentais. Mas quando alguém de fora te fala, olha, eu acho que você deveria ter feito assim e não assim, a sua atitude foi assim e seria o melhor resultado se fosse feito de outra forma, você precisa ouvir. Esse é o chamado feedback
construtivo. Nós vamos voltar a falar aqui de feedback também. Aliás, um processo fundamental também, né, uma competência fundamental dos líderes é conseguir dar feedback e receber feedback também, né? Todo mundo tem que aprender, né, uma competência comportamental, receber os feedbacks, interpretar, aproveitar, né, aqueles feedbacks construtivos para evoluir e feedbacks positivos entender também como um reforço que você está indo no caminho certo. Não adianta também o líder só dar tapinha nas costas, muito bem, parabéns, você está indo e tal, e ignorar pontos que a pessoa poderia melhorar. É dever do líder informar esses pontos para que a pessoa desenvolva essas competências onde ela está precisando de algum ajuste. Então, voltando à questão das competências para alguém que está dentro de uma empresa e quer evoluir, né? Você tem que olhar aquele conjunto de competências que você apresenta, sejam técnicas, sejam comportamentais, e olhar o que se espera para as funções que você planeja alcançar. E aí pedir realmente, se você não recebe um feedback dos seus líderes, pedir realmente, né? Como é que eu estou, por exemplo, você sai de uma reunião com um cliente, junto com o seu superior, e você pergunta como eu atuei nessa reunião, você acha que eu poderia melhorar em algum ponto? E aí você vai conseguir, tendo um retorno, esse feedback, né, do seu líder, você vai ter aí os elementos necessários para que você possa desenvolver. Ainda falando de competências fundamentais para a pessoa que quer desenvolver a liderança, nós falamos aí da capacidade, né, de mobilizar recursos, ou seja, transformar aquele trabalho que tem que ser feito em um trabalho em equipe, ou seja, dizer para a equipe qual é o papel de cada um e como aquilo deve ser feito. É necessário também ao líder muita flexibilidade, uma visão estratégica, ele tem que ter uma visão da onde a empresa quer chegar, como ela deve se portar frente aos seus clientes, frente aos seus fornecedores. Essa visão não é uma visão que a pessoa adquire instantaneamente, não, é ao longo do tempo. Por isso que a gente fala em carreira, a gente fala que a pessoa sempre começa com as habilidades mais técnicas, né? Trabalhando em suas habilidades mais técnicas, suas competências mais técnicas, e ela deve procurar desenvolver as competências comportamentais à medida em que ela evolui na carreira. Isso vai possibilitar que essa evolução realmente aconteça. Bem, nós falamos muito das pessoas que estão dentro de uma empresa, têm ali suas habilidades, seus conhecimentos, né, suas atitudes, as suas competências, enfim, sendo ali trabalhadas dia a dia, apresentando aquilo, as técnicas, as comportamentais, e que elas precisam olhar para outras posições, desenvolver as competências, principalmente as comportamentais, que são mais difíceis da gente medir, a partir do feedback das pessoas. E as competências técnicas, claro, né? Preciso melhorar meu inglês, vou fazer um curso, preciso melhorar meu conhecimento aqui para lidar com determinado sistema, operar determinada máquina, ou seja, eu estou utilizando uma máquina, chegou um modelo novo, vou fazer um curso. Isso tudo aumenta minhas competências técnicas, e as comportamentais, como eu disse, a partir, né, de observação de outras pessoas, do seu comportamento, você vai ter dicas para que você possa evoluir. E você também observando comportamento de pessoas que estão em posições que você gostaria de ocupar. Isso também é muito importante. Você precisa ser um clone delas. Por que uma pessoa é muito bem vista numa determinada posição? Quais são as atitudes dela? O que ela apresenta de competências comportamentais? Se você quer um dia chegar lá, comece a se espelhar nesses comportamentos. É uma forma de você desenvolver seus próprios comportamentos ou suas competências comportamentais. Mas fora desse processo dentro de uma empresa, se você está fora de uma empresa e você está participando de um processo seletivo, você gostaria de entrar em alguma empresa, você sabia que existe um processo de entrevista com base em competências? Eu citei isso no comecinho do vídeo, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais. A entrevista é um processo dentro de todo o processo seletivo, uma etapa que permite ao recrutador entrevistar a pessoa e conhecer um pouquinho mais dela. O recrutador tem na cabeça dele o seguinte: olha, eu tenho necessidades para as vagas ou vaga que eu tenho em aberto e eu quero ver se os meus candidatos apresentam realmente as características necessárias para que eles cumpram essas funções. Se fossem só competências técnicas, não precisava de entrevista. Você faria uma prova e o resultado da prova diria para o recrutador se você está apto ou não. Se você está concorrendo a um cargo 100% técnico, que é muito raro hoje em dia, praticamente não existe, talvez somente uma provinha ou uma prova prática, muitas vezes demonstrando que você tem habilidade para fazer aquela tarefa,
resolva o problema. Mas isso não é verdade. Hoje qualquer função, independente do nível dela, tem uma carga de competências comportamentais. E aí entra a entrevista com base em competências para que o recrutador possa identificar essas competências nas pessoas. Vamos imaginar o seguinte, que uma competência muito importante para o cargo é a competência comunicação. Como é que um entrevistador vai em uma conversa de meia hora, 45 minutos, identificar a sua capacidade de comunicação? Primeiro, claro, a forma como você fala, a forma como você se coloca é importante para que o recrutador comece a ter ideia de como você se comunica. Mas ele pode perguntar coisas do tipo assim, olha, me conte uma situação em que você estava com um problema que você tinha que resolver, seja na empresa, seja na família, seja um problema pessoal seu, e você tinha um assunto delicado para levar para alguém. Conta como foi essa situação e como você se saiu dela. Ele quer, na verdade, que você conte como você lidou com uma conversa difícil, como você tinha um assunto complexo para tratar, um assunto desagradável para tratar, e como você conseguiu sair dessa situação, como o que você fez. Isso está demonstrando a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de relacionamento, sua capacidade também, muitas vezes, de lidar com problemas, sua capacidade de gerar empatia. Então, com base nas competências que são necessárias para aquela função, o recrutador tem um conjunto de perguntas, né? Imagina que uma outra competência seja inovação, algo muito difícil de você medir em alguém. Como é que eu meço inovação em alguém? O que eu espero que alguém demonstre como uma competência comportamental que seja inovação? Eu posso pensar em vários níveis, eu posso pensar no primeiro nível de inovação, aquela pessoa que observa o que está acontecendo e pensa e até propõe formas diferentes de fazer, coisas simples, né? Por exemplo, eu tenho ali no dia a dia do meu escritório um formulário A, formulário B, que a gente trabalha, faz cópia, manda e tal, e você fala o seguinte, poxa, eu poderia ter todas as informações num formulário C, que eu já armazenaria e já daria acesso às pessoas, não precisa todo esse fluxo. Isso é uma inovação que parece pequena, mas vem da ideia de uma pessoa em melhorar um processo. Até altos níveis de inovação. São as pessoas que dentro das organizações pensam em novos produtos, pensam em novos serviços, pensam em novas formas que a empresa pode atuar no mercado. Mas a gente pensando em todos os níveis, há sempre um nível de inovação. Aí o recrutador pode te perguntar, em uma situação que você fazia o mesmo trabalho sempre, né? Você tem alguma situação que você viu uma forma de fazer diferente? Conta para mim como foi. E não precisa ser uma situação específica de trabalho similar àquela vaga que você está procurando, qualquer situação, até uma situação sua, como eu já falei, pessoal, no dia a dia. Então essa entrevista com base em competências traz para o entrevistado, né, várias perguntas. O entrevistador leva várias perguntas para o entrevistado para tentar fazer com que ele conte situações que ele viveu, como ele trabalhou essas situações que vão demonstrar para ele a existência daquela competência em determinado nível, que aí esse recrutador vai avaliar se o nível demonstrado é o nível requerido por aquela vaga. Outro ponto muito importante também da questão das competências é que as competências, quando elas são bem definidas, né, dentro de uma empresa, para cada cargo, elas permitem que as pessoas vislumbrem um caminho de carreira. Então imagina o seguinte, que está muito claro um modelo de competências dentro de uma empresa, onde eu sei que para o cargo desse nível, os cargos, na verdade, desse nível, as competências requeridas são essas, para o nível seguinte são essas aqui, ou são as mesmas, muitas vezes com níveis, né, de comportamentos demonstrados diferentes. Se isso está muito claro, se eu tenho exemplos dos comportamentos, se eu tenho definida para cada competência dentro desse mapa o conhecimento, a habilidade e a atitude requerida, as pessoas conseguem enxergar um caminho de carreira. E quando você vê um caminho de carreira, você vê que você tem condições de sair de onde você está, evoluir e seguir uma carreira, isso é um fator fundamental de retenção e um fator fundamental de engajamento. Se a pessoa não enxerga futuro na função que ela faz, ela tem a tendência de, sair da empresa assim que ela puder.
Muitas vezes ela não pode. A gente sabe que o mercado não está muito fácil, mas ela perde o que a gente chama de engajamento, que é a atitude da pessoa de se engajar, de se colocar à disposição da empresa, se colocar à frente dos trabalhos da empresa. Então ela passa a ser uma pessoa somente responsiva, ou seja, só faz aquilo que mandam. Então você perde a capacidade da pessoa se engajar, a capacidade da pessoa, inclusive, demonstrar o seu potencial, demonstrar suas competências, se ela não vislumbra um caminho onde ela vai evoluir dentro daquela empresa. Então isso vale para as pessoas que hoje já estão em posição de liderança. Como você está demonstrando para a sua equipe, né, essas condições de carreira? Você está conseguindo engajamento da sua equipe, mostrando a eles que se eles demonstrarem e evoluírem certas competências, eles terão possibilidade de evolução? Se você conseguir demonstrar isso, você ganha engajamento e você ganha no processo de retenção, ou seja, as pessoas têm uma tendência menor de deixar a empresa. Bom, eu quis dar aqui um panorama sobre o que são as competências, o famoso CHA, conhecimentos, habilidades, atitudes, técnicas comportamentais, exemplos aí das duas divisões de competências e como a gente deve encarar isso na nossa vida profissional. Nós vamos falar aqui no canal ainda de outros temas que são muito correlacionados. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências, a gente está falando de aprender, de adquirir conhecimento, de adquirir habilidades e de adquirir a capacidade de você colocar isso em prática, de executar os trabalhos. Tudo isso parte de um processo de aprendizado que nós vamos tratar em outros vídeos. Nós vamos falar muito da questão também de empregabilidade, vamos falar muito da questão dessas competências comportamentais ou soft skills para a liderança. Nós vamos ter um vídeo aí mais para frente falando só das soft skills ou competências comportamentais mais requeridas atualmente para o líder de hoje, para o líder do futuro. Então fique ligado no nosso canal, nós vamos abordar todos esses temas muito em breve. E não esquece, inscreva-se no canal, deixa aí também seus comentários, deixa aí suas observações, as suas dúvidas. Vamos estabelecer aqui uma comunidade para a troca de informações. Sugira também temas que você quer ver e a gente vai trazer aqui no canal. Não esquece, teremos um vídeo novo todas as semanas. Muito obrigado e até o próximo.